produzir conhecimentos junto com os movimentos sociais e os territórios, com as linguagens da arte e da vida. Esse é o objetivo do terceiro encontro de saberes do NEPS, Núcleo Ecologias e Encontro de Saberes para a Promoção Emancipatória da Saúde, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca da Fiocruz. O encontro é o tema do Bate-Papo na Saúde de hoje. E os nossos primeiros convidados são Marina Fasanello, pesquisadora do NEPS sobre metodologias sensíveis colaborativas, e Marcelo Firpo, coordenador do NEPS. Peço licença para a Marina para começar fazendo uma pergunta para o Marcelo sobre justamente o próprio NEPS. Como é que a gente pode explicar para as pessoas o que é esse núcleo? E a gente está aqui no término desse encontro, ou seja, vocês estão com ele já ainda ebulindo nos corpos, nas mentes, no coração, porque tudo é uma coisa só, no espírito. O que é o NEPS? O NEPS é uma tentativa, uma busca de construir uma outra academia. A gente vive uma crise global, climática, ambiental, social, democrática, de sentidos, de muita falta de respeito, de intolerância. E a gente, estudando e com toda uma trajetória de produção de conhecimento, junto a movimentos sociais e lutas, mas também de sofisticação de um pensamento crítico, a gente chega à conclusão de que não haverá transformação sem uma mudança da academia e que a ideia de que uma ciência objetiva é a própria tragédia da própria ciência. Não existe ciência objetiva que não produza sentidos e que se procure afastar da realidade da vida das pessoas e dos territórios. Então, para isso, a gente constrói uma proposta para pensar a emancipação social nos tempos de hoje, pensar a justiça social, sanitária, mas também ambiental, territorial, aproximando dos territórios, e que a gente também vai incluir a justiça cognitiva e histórica, porque não haverá uma outra ciência sem um diálogo respeitoso com sistemas de conhecimento tradicionais, indígenas, quilombolas, e que são produzidos também nas lutas das periferias urbanas. Ou seja, a gente acredita que é preciso criar uma outra forma de produção de conhecimento e de pesquisa. Essa outra forma de produção de conhecimento e de pesquisa, indo contra essa objetividade que acaba se colocando e impedindo que outros saberes cheguem até nós construindo esse conhecimento, elas precisam de metodologias mais sensíveis? Essa é a ideia, onde vem o meu trabalho, exatamente de reconhecer o conhecimento sensível como episteme, né, para fundamentar essa proposta das metodologias sensíveis colaborativas, né, que a gente vem desenvolvendo dentro das nossas pesquisas, das nossas disciplinas, que estão no campo e também dos nossos encontros, né, e que estão no campo da saúde coletiva, mais especificamente da promoção da saúde, no nosso caso, uma promoção emancipatória da saúde, né? E eu costumo dizer que essas metodologias, elas estão centradas em encontros e confluências. E eu diria que a própria criação do NEPS, ela já expressa um belo encontro. Um encontro entre uma ciência sensível e uma arte engajada, que nessa interseção acontece um exercício de alteridade, onde tanto a ciência como a arte, elas estão conectadas à transformação que o Marcelo está trazendo e também a emancipação dos nossos tempos, né? E além desse, né, um outro encontro bem especial que ele promoveu e continua promovendo encontros, a própria criação também do NEPS, ela nasce da estratégia da trajetória acadêmica e militante do Marcelo Firpo, que em um certo momento se encontra com as minhas reflexões originalmente vindas de um centro de estudo, pesquisa e publicações de histórias da tradição oral. Uma escola de contadores de história e de educação pela arte. Assim, eu acho que acontece esse encontro. Assim como em 1953 o Paulo Freire, junto com outros educadores, criou a Escolinha de Arte do Recife, em 1997, exatamente no ano que o Paulo Freire faz a sua partida, eu faço parte da construção dessa Escolinha de Arte de Granada. Para que haja uma transformação dessa academia, é preciso que haja uma transformação das pessoas que compõem a academia.
Isso não é uma tarefa simples, não é fácil, porque a gente já vem trazendo uma série de preconceitos que são herdados das nossas educações, das várias educações que a gente tem. Como é que é isso, até inclusive como foi com você, como um pesquisador, essa nova forma de encarar o conhecimento? A gente, à medida que foi estruturando epistemologicamente, teoricamente, conceitualmente, metodologicamente a nossa proposta, a gente foi se defrontando também com maior precisão para a definição do desafio do conhecimento na atualidade. E a gente foi descobrindo que o conhecimento ele exige interconhecimento entre sistemas de conhecimentos, que é a interculturalidade, entre diferentes perspectivas, modos, visões de mundo, e também entre diferentes paradigmas e disciplinas, que é a interdisciplinaridade. Mas para essa abertura com outros sistemas de conhecimento, é preciso também um autoconhecimento. Então, a gente vai ver na relação, por exemplo, com os indígenas, os quilombolas, os camponeses, a relação com a terra, a relação com os seres, a relação com os vários mundos da vida, ela implica um contato com a respiração, com a imaginação, com o encantamento, com a terra, com o fazer. Esse saber, sentir e fazer estão sempre interconectados. E eu acho que o grande tema e desafio dessa outra academia é, aos poucos, se abrir para essas práticas em que o pensar, o sentir e o fazer, eles vão gerando possibilidades de confluência. E aonde está essa confluência? Tem uma sincronicidade, tem um acaso significativo, bem-vindo, porque a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo e as coisas vão meio que chegando e vão se ajustando, mas também tem um exercício permanente de busca de alteridade e de entendimento do outro a partir daquilo que é fundamental. E a gente está cheio de coisas fundamentais. Os indígenas morrem, vivem, tem garimpo, tem hidrelétrica, tem agronegócio, tem destruição e poluição. E cada vez mais os indígenas compreendem as periferias urbanas, os sem-teto, as favelas, as cidades, como antecessores do que eles estão vivendo agora, porque eles estão vendo uma realidade em que tem poluição, que tem tragédia, que tem violência e assassinato, mas tem muita dignidade, tem muita organização comunitária, tem muita busca de transformação. Então, acho que a grande lição que a gente tem nessa busca, e eu mesmo percebo, né? A gente vai vendo essa ancestralidade, porque eu, por exemplo, conheci a minha avó quando ela já estava perto da morte, negra também, mistura com indígena, nunca pude conhecer direito a história dela, como esses elos silenciados que Marina fala vão sendo apagados, mas é como que, de uma maneira quase que mágica e anímica, parece que essa sede por justiça e essa facilidade de entender essas realidades vão acontecendo. E quando a gente descobre os pesquisadores que são indígenas, que são quilombolas, que são negros e que estão lá nos territórios, a gente vai criando esse campo de comunicação e diálogo, não para produzir conhecimento que eu quero ou que atender uma demanda social, é para compor um conjunto de questões em que a gente vai junto, construindo e respeitando um ao outro esses sistemas de conhecimento. Esse é o nosso desafio e a nossa prática. O que fica para você desse encontro? Uau. Como é que isso vem te afetando, não só ao longo do trabalho, mas especialmente nesses 2 últimos dias? Porque esses 2 últimos dias são alguns meses de construção, né? E isso faz parte dessa produção, desse encontro de saberes, né? E ele não acaba nesses 2 dias. A gente está produzindo um documentário, a gente vai produzir relatório, a gente vai produzir artigo, a gente vai produzir os cadernos interculturais para serem utilizados tanto dentro da academia como uma estratégia de comunicação, de circulação, como dizia o Paulo Freire, de tornar comum esse conhecimento. Agora, citando nossos parceiros, né, um poeta e agrônomo, Irã Chucuru, de soltar ao vento esse conhecimento que foi produzido. Então, todo esse processo ainda está em construção, né? O que fica especificamente desse encontro, que é um sonho, né? É uma construção
um momento especial de todos esses momentos desde o início do NEPS, fica muito, fortalece essa vontade de continuar a trabalhar dessa maneira, né? Fortalece essa busca por conhecimento, porque eu acho que o Marcelo diz que do autoconhecimento vem de uma vontade de conhecer, uma vontade muito interna e que a gente compartilha com esses parceiros que estão aqui dividindo. Então, na verdade, a gente está fortalecendo esses laços que estão sendo criados de confiança para poder criar esses espaços de pesquisa sensível, né? Não é chegar e montar nem uma mesa de arte que vai se resolver. A gente já trabalha com algumas desses grupos há mais de 5 anos, né? Então, são laços e laços que vão de confiança, de enfrentamento, de dores, como o Marcelo disse algumas vezes, mas também agora, hoje, de muita alegria, de muita celebração, né? De estar aqui, de poderem estar aqui e tendo essa oportunidade de diferentes sistemas de conhecimento estarem dialogando. Chegando no finalzinho do bloco, mas é irresistível, né? Você falou poeta e agrônomo. Que maravilha esse profissional, né? Sim. Porque a poesia e a agronomia são praticamente a mesma coisa e é importante que a gente olhe para ambas com a mesma reverência, né? A poesia, até boa parte da humanidade, não havia diferença nos países árabes, na África. Você é filósofo, você é poeta e você pode ser matemático, você pode ser físico, médico, curador, agrônomo. Então, eu acho que uma das curas da academia e curas dessa civilização moderna, eurocêntrica, racista, excludente, que pretende produzir conhecimento e tecnologia para controlar, e é um controle absurdo, é que essa solução será o resgate da sabedoria e o resgate da poesia. A gente vai fazer matemática, física, conversar com estrela e com micro quântico espaço, e a gente vai produzir saúde sem fazer essa separação radical. Isso não significa abandonar a medicina científica, mas colocar em diálogos respeitosos aquilo, os mistérios e as formas energéticas que esse modelo de ciência moderna não acessa, mas existem vários outros conhecimentos que acessam, e a vida é essa expressão dessa totalidade. Então estamos iniciando um retorno à sabedoria. Esse é o nosso trabalho. Que, como diz Krenak, o futuro é ancestral. É isso mesmo. Obrigadíssimo pela presença, parabéns pelo trabalho de vocês. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um breve intervalo e volta já, ainda falando aqui do terceiro encontro de saberes do NEPS. Não sai daí, a gente volta já. O Bate-Papo na Saúde está de volta, conversando sobre o terceiro encontro de saberes do NEPS. Nesse bloco, nossos convidados são Rita Ferreira, coordenadora estadual do Movimento Sem Teto da Bahia, e Kleber Chucuru, da etnia Chucuru do Ororubá, cineasta, pesquisador e coordenador no território do projeto Narrativas Indígenas do Nordeste. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigado. Peço licença, Kleber, para começar pela Rita, perguntando, nesse momento, numa das ocupações da Bahia, vocês estão propondo fazer uma transformação do equipamento num equipamento agroecológico. Como é que a gente pode explicar para as pessoas o que é isso? Bem, a maior parte das famílias, né, ela entra no movimento num propósito de conseguir sua casa própria, né? Mas nós entendemos que a luta, ela não acaba com as 4 paredes. Então, trabalhar a reeducação alimentar é de extrema importância para essas famílias que estão dentro do território, porque nossa luta é pela sobrevivência, né? Então, surgiu um projeto construído não só pelo Movimento Sem Teto, mas também por outros movimentos, o MPA, a Teia dos Povos, de transformar um conjunto habitacional pensado, né, pelo sistema, sem a participação dos verdadeiros sujeitos de construção que vão viver ali, com 32 metros quadrados. Então, resolvemos, já que não estávamos juntos nessa construção, pensando que tipo de moradia seria bom para nós, resolvemos transformar o equipamento em um equipamento agroecológico, com a construção de uma cerca viva, trabalhar as ervas medicinais
discutir a reeducação alimentar, porque primeiro precisamos discutir a reeducação alimentar para depois criar geração, né, de emprego e renda dentro da própria comunidade. E, Kleber, como é que a gente pode explicar para as pessoas o que é esse projeto de narrativas indígenas do Nordeste? Então, primeiramente, olá, tudo bem a todos? Eu sou o Kleber Chucuru, né? Também, fora ser pesquisador, hoje eu estou enquanto atual presidente da única associação do povo Chucuru, né? Lá na cidade de Pesqueira, em Pernambuco. E para me falar de narrativas indígenas do Nordeste, eu gosto de fazer toda uma linha do tempo, o porquê chegar até esse momento, né? Nossa luta lá por reivindicações do nosso território, no povo Chucuru, inicia lá na década de 80 ali, a partir do nosso cacique Chicão. Mesmo tendo indício da presença do povo Chucuru na Serra do Urubá, lá em Pesqueira, desde 1640, quando os padres oratorianos chegaram em nosso território e identificaram a presença do povo Chucuru ali naquela serra. Mas a partir da luta do nosso cacique Chicão, do nosso pajé Zequinha, nosso vice-cacique Zé de Santa e as demais lideranças do nosso povo, o povo Chucuru começa a se reorganizar, porque tinham perdido 90% do seu território para poceiros e fazendeiros. E a gente consegue, né, ali, através de muita luta, muito sangue derramado, porque o próprio cacique Chicão, que inicia essa luta com o Zequinha, quando é ali em 98, ele é abatido pelos fazendeiros, né, que fizeram uma emboscada para o nosso cacique e mataram o nosso cacique pensando que a luta ia parar. Fora que eles já tinham matado um procurador da FUNAI e tinha matado também o filho do pajé e outra liderança nossa, o Chico Quelé. Mas a luta continua. E sempre, desde Chicão já pensava nisso, né? Chicão era um líder muito visionário. Ele já pensava nessa ocupação de espaço da juventude indígena Chucuru, que a gente tínhamos que ocupar determinados espaços para conseguir mostrar a realidade do nosso povo. Então, quem dá continuidade no cacicado é o cacique Marcos Luiz, né? O Marquinhos Chucuru, que é filho do cacique Chicão. Foi escolhido pela natureza para liderar esse povo precocemente, né? Um jovem com 21 anos, ainda estava ali na preparação. E Marquinhos traz esse projeto de vida do pai dele para junto da gente, dar toda a força à juventude Chucuru, onde a gente consegue se organizar e dentro da Apoia Limolaigo, que é o grupo de jovens do povo Chucuru, que traduzindo da nossa língua materna significa pé no chão, temos um coletivo de audiovisual, que é o Urubá Filmes. Desde 2008, a gente tem utilizado o que tem de moderno para fortalecer o que tem de ancestral, né? Porque às vezes o pessoal acha que o indígena tem que estar atrasado, que o indígena não pode acessar a modernidade, que vai perder a sua essência. A gente fazemos o inverso. A gente acessa a modernidade e fortalece a nossa ancestralidade, né? E em 2011 a gente tinha um sonho, não tinha nem internet na aldeia ainda nesse tempo, de criar uma TV web, né? Uma web TV, juntamente com o Xandão Pancararu, que é do povo Pancararu. Hoje o Xandão é o atual coordenador da comunicação da APOIME, que é a abrangência dos povos indígenas, Minas Gerais, do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. E a gente cria a TV Maracá, mas não dá certo, a gente não tinha recursos para manter o site e tudo, mas ficou aquele sonho. E por obra do destino, eu conheci lá no CBA em 2019 a Marina e o Marcelo Firpo, que caíram, igual eu falo, do céu para nos ajudar, né? E eles contando, a gente cria aquele laço ali, eu levo para dentro da minha comunidade esse interesse de fazer esse projeto com eles, porque tudo dentro do nosso povo é decidido dentro de um conselho de liderança, onde tem representantes de todas as instâncias, né? Seja da instância da educação, a instância da saúde, o conselho de liderança, mulheres, juventude, todos se centram para toda decisão que vai ter dentro do nosso território. Então eles aprovam e dizem, vamos tocar esse projeto com o pessoal da Fiocruz, NEPS, né? E outros parceiros do NICE que entraram. E a gente consegue realizar esse sonho. Hoje temos essa plataforma, né, que está girando, está até também hospedada lá na Fiocruz, né, com mais de 120 filmes do Nordeste. E agora já estamos pensando em ampliar, e não só filmes, colocar outras partes da cultura lá nessa plataforma.
Rita, esse encontro, né, que o Kleber narra com a Marina e com o Marcelo, propôs uma relação com a academia que não é o que a gente vê normalmente, né? Como é que a gente pode ter uma postura crítica com essa forma que a academia tradicionalmente se aproximava dos movimentos sociais? Primeiro que as academias, muitas vezes, se aproximavam dos movimentos sociais com seus projetos, né? Chegava dentro da comunidade, construía, e quando eles iam apresentar, a comunidade, ela constrói coletivamente com a academia, mas os méritos iam para a academia. Então, eles apresentavam da forma como eles queriam. E isso nós não estamos mais aceitando, entendeu? Porque eu acredito que a construção é coletiva, né? Eu acredito que nós somos um povo tão inteligente, né? E quando a academia ela entra dentro das nossas comunidades, sugando toda a nossa sabedoria para apresentar como se fosse algo deles, né? E estar junto com o NEPS, a Fiocruz, a UNEB hoje, né? A UFBA, para nós é muito importante porque eles mudaram a dinâmica de trabalhar dentro do território. Primeiro que a gente começou a bater em cima, né? Nós queremos também ser os contadores da nossa história e não precisamos que ninguém conte nada sobre a nossa vida sem nós e construir nada sem nós. Não há mais tempo de negociar. É isso aí. É isso aí? Eu tive a satisfação também, a importância desses projetos, né, de fazer esses intercâmbios, de conhecer a Rita, de conhecer outros guerreiros aí do movimento lá da Bahia. E a gente vê que são lutas distintas e ao mesmo tempo tão iguais, né? Tanto a luta nossa dos povos indígenas, tanto a luta que eles travam, dos ribeirinhos lá também. É uma luta constante. E é bem isso que Rita está falando, né? Hoje a gente luta também pelo nosso protagonismo, porque quem tem o maior diploma são os nossos sábios lá dentro do nosso território, que tem o diploma da natureza, já nasce informado pela mãe natureza, né? E eu senti muito essa sensibilidade do pessoal do NEPS, que trabalha com a gente, diferente de outros que já apareceram dentro do nosso território. E ao invés de somar, às vezes dividiu ou tentou dividir, mas é um povo muito aguerrido, muito unido, o povo Chucuru do Ororubá. E a gente também conseguiu acender um alerta, né, para criarmos o nosso protocolo biocultural, que essa é a nossa própria missão, nossa próxima missão, que já foi aprovada dentro do nosso Conselho de Liderança, que as nossas lideranças estão chamando com a Constituição do Povo Chucuru, que é tanto para nos resguardar, né, resguardar nossos sábios, nossas sábias, toipes, que a gente chama nossos anciãos de toipes, de pesquisas, às vezes, que pode ultrapassar os limites, né? Que dentro do nosso território tem os limites. Tem localidade lá que eu só posso pisar uma vez no ano. Quem não é indígena não pode ir de forma alguma lá. Então, tanto vai nos resguardar, como vai resguardar quem está chegando no nosso território, que vai ter um manualzinho ali, como é que vai poder pisar leve dentro do território Chucuru. Território é uma palavra que aparece muito aqui na nossa conversa, como chão, como teto. E a gente vê que é uma reivindicação de vários movimentos sociais que estão reunidos aqui. Essa é uma luta fundamental que pode trazer a academia para uma parceria para que se tenha mais justiça nesse sentido? A nossa briga é por terra e território. A nossa briga é por reparação, né? Só queremos o que é nosso, mais nada, entendeu? Então, a partir do momento que as universidades ela começam a entender, né, as estratégias e de que forma nós queremos a nossa luta, e elas aceitam aquilo e estão junto, então para nós ele é bem-vindo. Mas, deixando bem claro, que todas as lutas, ela é por terra e território. Então não existe a luta indígena, a luta quilombola, é uma luta só, né? Porque se a gente for para a história, a gente vai ver que o nosso povo, eles foram sequestrados do território e foram escravizados. E se não fossem os índios, o nosso povo aqui seria dizimado. Então, por que agora a briga ela é separada? Não, a briga ela é coletiva. Precisamos estar juntos. E eu tenho o costume de dizer que eu acredito na revolução, né? E vai começar pelos índios.
a revolução ela vai ser indígena, para depois nós também estarmos juntos em que sentido? Caminhando atrás dessa revolução. E eu acredito na revolução armada. E você? Então, quando se fala de território, para a gente é uma coisa forte, né? Muito forte, porque nos sentimos que fazemos parte desse território, não é apenas ali um tostãozinho de terra. Porque o que é que diferencia eu, enquanto indígena, de um que não seja indígena, né? Porque o jeito de andar, a cor, a fala, hoje somos obrigados a falar o português, é praticamente igual, né? O que nos diferencia é a nossa espiritualidade, nossa religiosidade, o nosso respeito pela natureza, a gente sentir que a terra de fato é nossa mãe, a gente não está agredindo com agrotóxico ou com queimadas, com o que é que seja, né? A gente sempre buscando estar em harmonia com a natureza. Só me resta agradecer a presença de vocês e a forma com que vocês compartilharam o saber conosco e desejar que esses encontros sejam cada vez mais produtivos para que a gente siga aprendendo uns com os outros. E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá!